Como construir uma carreira profissional no mercado de obras? Esse é o tema do vídeo de hoje para você que é arquiteto, designer de interiores ou engenheiro. Então, se você quer saber como começar no mercado de obras ou como ampliar o seu portfólio ou a sua experiência, fica comigo que depois da vinheta a gente vai bater esse papo. Vamos lá, eu quero dar as boas-vindas para você que está aqui no meu canal, você que é arquiteto, designer de interiores, engenheiro. Vamos começar esse conteúdo sobre o mercado de obras e como iniciar nesse mercado, como começar a fazer o seu gerenciamento de obra, ou se você executa obras, como é que você inicia esse processo juntamente aos seus prospectos, aos seus clientes, tá? Antes de mais nada, eu tenho que deixar um recado aqui que é o quê? Se você gostar desse conteúdo, deixa aqui o seu like, deixa aqui o seu comentário, a sua dúvida, a sua sugestão, manda mensagem para mim. Por quê? Porque essa é a única maneira que eu tenho de saber se o que eu estou fazendo aqui faz sentido para você. Então, use esse canal de comunicação comigo para a gente poder conversar um pouco mais e eu poder entender também a sua experiência, as suas dúvidas e de repente a gente pode até trazer conteúdos novos aí, baseados nesses temas que você pode colocar aí na caixa de comentários, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui esse tema que é a questão do mercado de obras, né? Como é que você inicia os seus trabalhos fazendo obras ou gerenciando obras, ou se você já faz isso hoje, como é que você pode ampliar o seu portfólio, acelerar a construção dele e melhorar as suas entregas, tanto de produto quanto de serviço, no mercado de obras, tá? Reformas, obras, isso vai englobar todo tipo de obra, tá bom? Então eu estou aqui com as minhas anotações, eu vou olhando aqui para eu não me perder e ficar bem didático para você e a gente vai falar desse conteúdo a partir de já. Vamos lá, gente. Antes de qualquer coisa, o que eu quero passar para vocês aqui? Que é importante definirmos alguns limites, tá? Então quando a gente fala assim, o tema, como construir uma carreira profissional no mercado de obras, quando a gente fala em carreira, a gente está falando não só de carreira se você trabalha para alguém, né? Se você está inserido dentro de uma empresa ou se você toca o seu próprio negócio. Se você toca o seu próprio negócio, você está construindo uma carreira provavelmente em cima da sua marca, do seu nome profissional, se não é o seu próprio nome, que seja o nome da sua empresa. Então, a carreira aqui ela serve para ambas as situações, tá bom? E aí a gente tem que definir alguns limites aqui, que é o seguinte: quando a gente fala carreira, a palavra carreira e a palavra profissional, a gente não pode esquecer o que quer dizer essas palavras, porque fica muito vago, né? Carreira, profissional. Que tipo de carreira é essa? Existe a carreira de fracassos, existe a carreira de frustrações e existe aquela carreira de sucesso e de conquistas, certo? Então, quando a gente fala carreira, a gente tem que trazer aqui a nossa mentalidade, a gente tem que imaginar o cenário voltado para uma carreira que está sendo construída com solidez, que vai gerar frutos lá na frente, conquistas e não frustrações e fracassos, certo? Parece óbvio, mas é muito fácil falar aqui de carreira e aí assim, melhora aí a sua carreira, mas melhora até que ponto, tá? E a segunda coisa é a questão da palavra profissional aí no meio, tá? Então, na mesma linha do que eu falei antes, profissional, tem aquele profissional que faz o feijão com arroz, que é aquela pessoa que não está muito preocupada em gerar diferencial, em se destacar no mercado, e aí fica muito difícil a gente colher melhores resultados se a gente não muda as nossas atitudes, certo? E tem o profissional que está sempre evoluindo, está sempre aprimorando, está sempre indo atrás de novo conhecimento, está sempre observando para saber se o resultado que ele está entregando pode ser melhor, ele está sempre revendo seus processos, analisando tudo. Então tudo isso daí vai fazer a diferença quando você pensa em carreira e quando você pensa em profissionalismo, tá? Então não é só jogar palavras ao vento. Aqui a gente tem que se aprofundar um pouco mais em cada item, em cada tema, porque se a gente não fizer isso, a gente só vai ser mais um aqui, fazendo a mesma coisa que todo mundo faz e esperando melhores resultados caírem do céu, coisa que provavelmente não vai acontecer, tá? Então, esses resultados que eu acabei de te falar. Então, buscar o profissional que está buscando sempre aprimorar, sempre evoluir, sempre gerar melhores resultados. Eles têm que ser resultados extraordinários. Tem que ser resultados que estão além da expectativa do seu cliente, além da sua própria expectativa. De repente você vai pegar a sua equipe ali, você vai trabalhar ela de uma maneira para gerar um resultado X e a sua equipe pode te surpreender. Então, é isso que a gente está buscando. Então, a gente sempre vai atrás desse tipo de situação, desse tipo de resultado.
tá? Todo o trabalho aqui, todo o aprendizado, toda a aplicação desse aprendizado no seu dia a dia, e aí isso vale para projetos ou vale para obras, no caso aqui hoje a gente está focado em obras, ele vai ser sempre voltado para essa evolução contínua para gerar resultados extraordinários, tá bom? Então, vamos lá. Eu quero contar uma história aqui para vocês que é a seguinte: desde dos meus primeiros trabalhos como estagiário, eu sempre pensei em duas coisas quando eu ia buscar novas oportunidades no mercado. E esse mindset, essa forma de focar nessas duas coisas, eu acho que fez a diferença para mim, e é a primeira coisa que eu quero passar para você aqui já dentro do conteúdo mesmo, para a gente falar sobre a construção dessa sua carreira ou a ampliação do seu portfólio aí no mercado de obras, tá bom? Essas duas coisas são as seguintes. Elas me ajudaram muito a crescer. A forma como eu enxergo o mundo é dessa maneira, é baseado nessas duas coisas. E a primeira delas é o quê? Sempre tem uma maneira melhor de fazer o que a gente está fazendo, tá? Sempre vai ter uma maneira melhor. Então, quando você estiver desenvolvendo o seu trabalho, quando você estiver desenvolvendo os seus desenhos, quando você estiver desenvolvendo o planejamento da sua obra, quando você estiver pensando em como você vai captar o seu cliente, em todos os momentos do seu trabalho, não interessa se você está na área técnica, se você está na área gerencial, se você está na área administrativa, financeira, comercial. Se você é dono do seu próprio negócio, provavelmente você vai flutuar entre todas essas áreas, vai ter que estar focado em uma delas por vez e vai ter que estar passando por todas elas. Então, não importa. O que importa é que você tem que ter em mente: isso que eu estou fazendo aqui, tem como eu fazer melhor? Há uma maneira de eu gerar um melhor resultado? Eu consigo entregar isso mais rápido do que nós estamos entregando? Então, sempre buscar maneiras de você melhorar aquilo. E aí é muita reflexão, é muita análise, tá? Então, basta isso. Não existe milagre, não existe métodos mirabolantes. O negócio é você olhar para aquilo e pensar: olha, eu estou fazendo desse jeito, como é que eu faço para fazer isso melhor? E aí melhor sempre quer dizer uma qualidade melhor no resultado que vai ser entregue, uma velocidade maior no que vai ser entregue, tá? E aí, a segunda coisa que eu sempre tive na cabeça comigo é o quê? É você tentar achar um tutor, tentar achar uma referência dentro do seu mercado ou dentro da empresa que você trabalha. Então, independente se você tem o seu próprio negócio ou se você está dentro de uma corporação, de um escritório, não importa qual seja a sua situação, é muito importante que você ache um tutor, ache uma referência, alguém que você pode se espelhar. Então, é olhar o quê? Se eu estou inserido dentro de uma empresa, de uma corporação, eu posso ir lá e falar assim: bom, eu vou me espelhar naquele cara, vou me espelhar no meu gerente, vou me espelhar num gerente de outro departamento, mas que eu gosto muito do trabalho, vou me inspirar no dono da empresa, vou me inspirar num diretor, ou até num colega de trabalho. De repente tem um cara ali que faz a mesma coisa que você, e assim, só que ele está um passo acima, você gosta muito do resultado do trabalho dele, e você percebe que o resultado do trabalho dele é muito melhor do que o seu, ou é melhor do que o seu, e você pode se inspirar nele, tá? Então, isso é importante. Quando você junta a mentalidade de que sempre há evolução, sempre o resultado pode ser melhor, às vezes o processo também pode ser melhor, o que vai gerar um resultado melhor, e você se espelhar em alguém, é muito importante para que você evolua constantemente, tá? Se você está no seu negócio, no seu escritório, de repente eu sei como é a vida do empreendedor, do empresário, ela pode ser muito solitária muitas vezes, né? Você vai ter que, se você não tem um sócio, uma sócia, você vai ter que tomar as decisões sozinho, as cobranças vêm todas para você que tem que dar total atenção para a sua equipe. Então, assim, muitas vezes pode ser solitário, mas você tem que achar à sua volta, de repente, também um outro colega, um parceiro de trabalho, ou até uma pessoa que você nem conhece pessoalmente. Eu vou com as redes sociais hoje, com todo o acesso à comunicação que nós temos através da internet, você vai se espelhar num cara. Vai lá, olha, nossa, eu gosto muito daquela pessoa, eu gosto muito do trabalho daquele outro profissional, vou acompanhar ele no Instagram, vou acompanhar ele no YouTube, vou tentar aprender mais com ele. De repente é uma pessoa que transfere conteúdo, não só mostra o próprio trabalho.
Enfim, encontre esta pessoa. É muito importante que você tenha isso. Por quê? Porque você vai estar sempre buscando chegar lá. E se ela está acima de você, se ela está mais evoluída que você, se ela tem mais experiência que você, se ela tem mais conhecimento que você, a tendência é que você vai estar sempre buscando estar nivelado com ela. E se ela estiver buscando sempre evoluir, vocês vão estar sempre andando assim em paralelo, a não ser que você um dia realmente seja mais veloz e chegue até o ponto de estar nivelado com essa pessoa. E se isso acontecer um dia, você vai buscar uma nova pessoa que vai estar sempre à frente. Sempre vai existir alguém que sabe mais do que a gente, sempre vai existir uma oportunidade de se espelhar em alguém. Então, busque essa pessoa no seu mercado, busque essa pessoa dentro da empresa que você trabalha ou à sua volta. Tá? Então, essas duas coisas elas são muito importantes para introduzir o nosso tema aqui de hoje, para que você mude o seu mindset e você possa enxergar as oportunidades de uma outra maneira, tá bom? Então vamos lá. Essa combinação ela vai ser combustível para você, tá? Então isso é uma frase que eu queria deixar aqui para a gente colocar tudo na prática agora, porque senão a gente fica só divagando aqui sobre temas e eu não gosto disso. Eu gosto de colocar um pouco de prática nisso para que a gente possa ficar mais, para que o conteúdo possa ficar mais palpável, tá? Então essa combinação de o mindset de estar sempre melhorando e a referência que você vai encontrar no seu mercado, no seu local de trabalho, ela vai ser combustível para que a gente consiga colocar na prática essa evolução dentro do mercado de obras ou a sua inicialização, uma vez que você ainda não realizou nenhum trabalho com obra, tá? Então, antes de começar a realizar a primeira obra, já falando da parte prática, a gente tem que, assim, muitas vezes as pessoas se confundem e acham que, assim, antes de pensar em crescer, antes de pensar em ser melhor, antes de pensar em como que eu vou fazer o meu trabalho, eu vou pensar que o quê? Que eu tenho que ter aquela oportunidade na minha frente. Então, vamos entrar na parte prática, tá? Então, para colocar tudo isso em prática para o mercado de obras, a primeira coisa que a gente tem que saber é o que? Antes de começar a realizar a primeira obra, ou antes de pensar em crescer, em aumentar o seu portfólio, você tem que ter em mente qual é o resultado que você quer entregar, tá? Então, falamos sobre estar sempre pensando em melhora, em evolução, temos uma referência para nos inspirar, para que a gente possa se espelhar, e agora eu tenho que pensar o quê? No meu mercado, no meu trabalho, como é que eu vou atender o meu cliente? Então, você tem que ter em mente o quê? Qual que é o resultado que você quer entregar? Então, qual que é o nível de resultado que você quer entregar? Eu quero entregar o melhor possível. A maioria das pessoas vai pensar isso, vai pensar, eu quero entregar o melhor possível, mas qual é exatamente esse melhor possível? Qual que é a capacidade que você tem de entregar esse trabalho, tá? Então, não coloque a carroça na frente dos bois, tá? Intuitivamente, a gente pensa que o quê? Que para crescer, aprender e evoluir, a gente precisa das oportunidades. E não é bem assim que a coisa funciona, tá? Então, vai parecer contraintuitivo para você, porque é contraintuitivo mesmo, né? Para eu pensar em evoluir, eu tenho que ter um trabalho na minha frente. Não. Você primeiro tem que pensar em evoluir. Primeiro você tem que ter um mindset da evolução contínua, um mindset da melhora contínua dos seus serviços e produtos que você entrega. Depois você vai pensar em como é que eu vou trazer trabalho para dentro, como é que eu vou ampliar o meu portfólio, como é que eu vou realizar minha primeira obra, certo? É contraintuitivo mesmo, e a partir do momento que você tem esse mindset e você já conseguiu delinear isso na sua cabeça, vai ficar muito mais fácil de você captar esse seu primeiro cliente ou você captar mais clientes para um portfólio que você já tem, tá? Por quê? Porque para que você gere a oportunidade de pegar a primeira obra ou para que você amplie o seu portfólio, sua mentalidade tem que estar na direção certa. E o que é a direção certa? É o que, como, de que maneira você quer entregar esse trabalho, tá? Esse serviço de gestão, esse serviço de gerenciamento, de administração de obra, ou até isso vai valer também para a sua execução, se você é uma pessoa que executa obras e não só gerencia, isso vai servir, porque aí você vai ter uma fusão de execução com gerenciamento ou com gestão, então vai funcionar para você também, tá? Então, o que e como eu vou entregar o meu serviço, o meu produto, tá? Quando você sabe o que você quer fazer, do jeito que você quer fazer, qual é a capacidade que você tem de entregar o melhor produto, o melhor serviço, fica muito mais fácil de você vender isso para o seu cliente.
E por que fica mais fácil vender? Porque o seu discurso ele vai mudar completamente, tá? A partir do momento que você muda o seu mindset, o seu discurso muda na mesma hora. Você nem vai perceber isso, vai ser automático. Então, na hora que você for se apresentar para o seu cliente, na hora que você for apresentar a sua proposta de trabalho, na hora que você for, se você já tem um portfólio, mostrar o seu portfólio de trabalhos anteriores, e se você não tem, não há problema nenhum, e você tem que ser sincero com o seu cliente, olha, eu não realizei nenhum trabalho de gestão de obras ainda, tá? Eu tenho essa capacidade. O meu trabalho com projetos é assim, assado. E com essa mesma qualidade, eu vou entregar essa obra para você. De repente, você vai ter que fazer um preço melhor do que o mercado. Por quê? Porque a pessoa vai ter que te dar a oportunidade de fazer um primeiro trabalho. Mas não tem problema você não ganhar dinheiro agora. Não é o momento de ficar rico. Não é o momento de, agora eu vou estourar de ganhar dinheiro porque eu vou começar a mexer com obra e logo no primeiro processo eu já vou ganhar muito dinheiro. Provavelmente não. Mas o importante não é isso agora. O importante é você o quê? Começar a criar o seu portfólio, começar a criar nome no mercado, começar a ter trabalho para mostrar para os outros, tá? A sua capacidade é importante, o seu potencial é importante, o seu conhecimento é importante, tá? Sem isso fica muito difícil. Agora, quando você tiver algo para mostrar, aí você tem o quê? Uma prova de tudo isso que você está falando para o seu cliente. Então você está falando que você tem capacidade, tem potencial, tem conhecimento e você nunca fez, mas você não tem nada para mostrar. Meio óbvio, né? Se você nunca fez, você não tem nada para mostrar. E aí você vai então focar a sua energia no contexto do que você está passando para o seu cliente. Você vai focar aqui na sua capacidade, vai ser sincero com ele e falar assim, olha, é meu primeiro trabalho, mas eu sei que eu posso te atender bem, porque eu faço muito bem outras coisas, e está aqui a minha oportunidade, a minha proposta para você, para pegar essa oportunidade e tudo mais. E aí você vai cobrar um preço menor ou até fazer de graça, tá? Eu não aconselho isso porque vai dar muito trabalho, mas se for necessário, faça de graça De repente é uma pessoa que você conhece, que pode ser da sua família, pode ser um amigo, pode ser uma pessoa próxima. Você vai fazer ali um precinho mínimo para poder custear, sabe? Só para pagar os custos, para não tirar dinheiro do bolso. Você vai ganhar porque você vai ter um processo muito mais barato por ter uma pessoa com menos experiência, apesar de muito conhecimento e muita capacidade, certo? Mas tem pouca experiência. Então, por conta dessa pouca experiência, você vai ter uma redução no seu custo, né, no investimento que você vai fazer nessa gestão, nesse gerenciamento, e eu vou tocar isso para você, e aí você vai tirar a prova disso lá na frente, tá? Então, quando você está começando, você tem que focar no quê? Foca na prova. Você vai focar no resultado que você vai entregar aqui, como sempre, porém, o recolhimento de um testemunho, o recolhimento de um depoimento. É o recolhimento de provas que possam comprovar para novos clientes que você faz bem aquele trabalho, tá? E aí, como é que você tem tudo isso em mente, você vai chegar com toda essa segurança, com toda essa energia para o seu cliente, mostrar sua capacidade, mostrar o seu conhecimento, e você tem que fazer o quê? Você tem que transmitir essa segurança para ele, tá? Então, quando você tem aquela mentalidade de que tudo pode melhorar e que a gente vai estar num processo de evolução contínua, aí você já tem a sua referência. Aquela sua referência ela vai te dar uma série de nortes, né? Uma série de inspirações para que você melhore a cada dia, melhore cada vez mais, tá? Aí você junta isso com a sua capacidade que você tem, o seu conhecimento que você tem. Fernando, eu acabei de sair da faculdade, estou começando agora. Você tem 5 anos de conhecimento. Você se formou e você, ou se você fez design interiores, talvez seja 1 ano e meio, 2, eu não sei exatamente onde você está, mas provavelmente foi mais ou menos esse período que você estudou. Então assim, você tem esse conhecimento, ele está aqui. Não importa se você já tem alguma experiência com obra. Se você trabalha com projeto e nunca trabalhou com obra, você vai somar no seu discurso o conhecimento que você tem de projeto. O quanto esse conhecimento de projeto ele pode colaborar para o seu processo de gestão em obra. E você tem o conhecimento de gestão, vá buscar conhecimento de gestão. Então, olha aqui, eu tenho um processo controlado, eu tenho cronograma, eu tenho aqui, o meu contrato é bem feito, eu tenho aqui esses documentos de controle de informação. O próprio cliente, na hora que você estiver mostrando a proposta e mostrando tudo que você vai entregar para ele, ele vai sentir essa confiança se você tiver confiança em você mesmo. Então, segurança. Agora,
como é que você vai ter essa segurança e como é que você vai transmitir essa segurança para o seu prospecto, que é aquele cliente que está na sua frente, que ele pode ser ou não, vai depender da sua capacidade de fechar aquele contrato, o seu cliente, tá? São 3 itens que eu quero passar para vocês para que vocês transmitam segurança. O mais importante quando a gente não tem experiência é a gente transmitir segurança. Porque quando você tem experiência fica muito fácil. Você vai lá e fala assim, ó, já fiz esse, tá aqui, ó, o depoimento desse cliente. Pô, o cara que tá lá do outro lado, ele vai sentir, fala assim, pô, o cara já fez tantos, ela já fez tantas obras dessa, e agora eu já tenho tantos clientes satisfeitos, por que eu vou ficar insatisfeito? É uma coisa meio intuitiva na cabeça. Só que quando a gente não tem, a gente está começando o nosso primeiro processo, a gente tem que compensar isso de alguma maneira. E é isso que eu estou mostrando aqui para vocês. Você vai compensar com um mindset de evolução contínua, que isso tem que estar dentro da sua cabeça o tempo todo para que a coisa aconteça de verdade. Você está se inspirando em alguém que pode te ajudar, pode te dar um norte, uma inspiração contínua também, diária ou semanal, depende de quanto você tem contato com essa pessoa. Aí você vai pegar tudo isso daqui, vai pegar a sua capacidade, seu conhecimento e vai transformar isso em segurança. E aí você vai passar essa segurança para o seu cliente. Por quê? Porque você vai compensar a falta de experiência com essa segurança, tá? Então aí, como é que funciona isso? Primeiro, confiança, tá? E confiança em você. Não só no seu processo, no seu conhecimento, mas confiança na sua pessoa. Se você não confiar em você, ninguém vai confiar. É mais ou menos aquela história para quem lida com relacionamentos, para quem tem relacionamentos, né, amorosos, logicamente que pode ser com o irmão, pode ser com o pai, mas principalmente conjugais, né? Antes de você arrumar uma namorada, arrumar um namorado, você tem que gostar de você mesmo. Você tem que se amar. Você tem que estar feliz com você mesmo. A partir do momento que você está feliz com você mesmo, você transborda essa confiança. Você transborda essa alegria. Você transborda esse amor que você tem por você. Então, as outras pessoas vão receber essa mensagem. E aí vai ficar muito mais fácil das pessoas se interessarem por você. Agora, se você não gostar de você mesmo, vai ficar muito complicado de você arrumar alguém. E aí, nem sou eu que estou falando isso, tá? Isso eu aprendo com outras pessoas. E se você for buscar informação e conhecimento na área de relacionamento, você vai perceber que a maioria das pessoas, dos tutores, aí, dos mentores nessa área, eles vão falar esse tipo de coisa. Então, aqui vai servir como? Vai servir como confiança. Você tem que confiar no seu potencial. Você tem que bater no peito e falar assim, não, peraí, eu sei fazer isso daqui. Eu já passei por situações em projetos, por exemplo, eu estou fazendo um projeto agora que é completamente inédito para mim. É um projeto de uma concessionária de caminhões. É um negócio que eu nunca tinha feito. Eu já trabalhei com projetos bem diferentes, de vários tipos. Só que eu nunca tinha feito isso. E aí o cliente chegou e falou assim, olha, você tem capacidade de fazer isso daqui? Porque a gente já gostou de um outro projeto que você fez, que não tinha nada a ver com aquilo. Inclusive era na área, era na vida pessoal do cliente. E assim, eu queria saber se a gente gostou muito do seu trabalho, queria ver se você poderia nos atender aqui na empresa. Falei, vamos lá. Eu já fiz projetos parecidos, porque é concessionário de caminhão, então você imagina que o quê? Que é uma coisa grande, né? Um prédio alto, porque os caminhões são muito altos e tal. Então assim, é um galpão, tá? Já fiz muito galpão, já trabalhei na área de hipermercados, já trabalhei na área de logística, multiuso, né? Logística build-suit. Então, galpão é um negócio que eu sei fazer. Eu falei, bom, então vamos fazer um galpão, mas uma parte vai ser galpão, outra parte vai ser bem bacana, nós vamos fazer uma boa área do cliente, vamos transmitir uma experiência para a pessoa que está indo lá buscar o veículo que ele comprou e tudo mais. Então, eu já fiz? Não fiz. Mas você vai transmitir essa confiança. Você vai falar assim, olha, eu já fiz isso, isso e isso. Então eu tenho capacidade de fazer esse. Mas eu nunca fiz obra, Fernando. Tudo bem. Então, lembra da inspiração? Vai se inspirar em alguém. Vai ver como aquela pessoa faz. Aquele cara que eu estou me inspirando, ele faz assim, assim, assado. Eu vou tentar fazer desse jeito também. E aí você vai falar para o seu cliente que você vai fazer daquele jeito. Então você entende por que lá atrás a gente tem que mudar o mindset? Porque isso vai fazer toda a diferença nas suas atitudes, não só no momento que você vai fazer a proposta para o seu cliente, mas também antes disso. Como é que eu vou entregar? Como é que eu vou confeccionar o meu contrato aqui, a minha proposta? O que eu vou colocar nela? Quais são os serviços? Quais são os produtos? Quais são os diferenciais que eu posso oferecer para o meu cliente? Então, ter um mindset certo, estar com o seu pensamento alinhado com o seu discurso, ele é muito importante. Então, a confiança em você mesmo vai fazer a diferença, tá? Então,
O segundo item aqui para a gente transmitir essa segurança é o conhecimento. Quanto mais conhecimento você tiver naquele assunto, mais fácil vai ser de você transferir essa segurança, tá? Então você vai pegar a sua confiança em você mesmo, no seu potencial, na sua capacidade, mesmo que você nunca tenha feito aquilo. Você vai somar isso a conhecimento, você vai fortalecer a sua segurança. Por quê? Porque a partir do momento que eu nunca fiz aquilo na prática, mas eu sei como é que funciona na teoria, opa, a coisa já muda. A sua forma de enxergar já vai mudar. Aquilo vai te dar combustível. Lembra que eu falei que ia te dar combustível? Vai te dar combustível para dizer, opa, isso daqui eu nunca fiz, mas eu sei como é que faz, porque eu já vi fulano, ciclano, beltrano fazendo. E eles já me disseram que deu certo. Então eu vou repetir esse negócio aqui, eu vou replicar, eu me inspirei neles, vou adaptar a minha situação, mas eu vou fazer igual. Por quê? Porque deu certo lá, por que não vai dar certo aqui? E aí, tudo aquilo vai te enchendo de confiança. Então, aí você vai pegar esse conhecimento que vai te encher de confiança, certo? Você já tem a sua confiança em você mesmo e aquilo vai te dar segurança no seu discurso. Quem estiver do outro lado vai receber essa mesma energia, essa mesma vibração de confiança, de segurança e vai falar assim, opa, essa pessoa aqui, por mais que não tenha experiência, sabe do que está falando. Por mais que não tenha experiência, tem capacidade, tem potencial, certo? E aí, para fechar com chave de ouro e para você lacrar esse pacotinho que vai funcionar para você muito bem, principalmente para quem está começando, mas também para quem está querendo crescer em portfólio, é a responsabilidade, tá? Então, coloque o risco todo para você. O que quer dizer isso? Coloque o risco todo para você. A partir do momento que você assume todo o risco, você coloca tudo nas suas costas e fala assim, eu consigo fazer isso, provar para você que eu consigo, inclusive porque eu estou colocando desde já o risco todo nas minhas costas. Então confie em mim. Confie em mim porque vai dar certo e você não vai correr risco nenhum de tomar prejuízo, você não vai correr risco nenhum de que as coisas vão dar errado e se derem errado porque eu não tenho experiência, quem vai pagar o pato sou eu e não você. Então, confie em mim, vai dar certo. Então, é isso que eu estou falando. Quando você joga a responsabilidade nas suas costas, você vai deixar a outra parte, que é o cliente, muito mais tranquilo em apostar em você. Mas muito mais. Fica muito mais fácil para ele tomar uma decisão. Ah, poxa, a pessoa já me transmitiu segurança através da confiança que ela tem nela mesma, através do conhecimento todo que ela tem, apesar de não ter experiência, e agora ela está assumindo toda a responsabilidade. Opa, por que eu não vou apostar nessa pessoa? E aí você começa... Isso que eu estou falando aqui para você é para você que ainda não fez. Então você vai começar muito bem. Você vai começar com a oportunidade na sua frente. E aí você vai ter que, logicamente, seguir em frente com essa mesma mentalidade, com essa mesma confiança, com o conhecimento que você vai adquirir agora muito mais e com essa responsabilidade, certo? Não adianta falar, eu assumo tudo, quando der errado lá na frente, não é meu, a culpa não é minha, não fui eu que fiz, certo? Então, vamos lá. Integridade, tudo que você está falando aqui na hora da venda, você vai ter que cumprir depois, tá? Então, para você que tem portfólio, fica até mais fácil. Por quê? Porque aí você vai somar essa responsabilidade à experiência, a provas, a fotos, a depoimentos de outros clientes. Então, olha que combinação perfeita. Confiança, conhecimento, responsabilidade e provas de trabalhos anteriores que deram certo, tá? Mas, o que eu quero focar aqui? Eu quero focar no seguinte, na pessoa que ainda não começou, tá? Então, o que eu quero falar para vocês aqui para a gente fechar? Então, já falei como transmitir a segurança, tá? Confiança, conhecimento e responsabilidade. Agora, o terceiro item que eu quero passar para vocês aqui é o seguinte, é a geração de garantias, tá? E isso vai ter tudo a ver com a responsabilidade, vocês vão entender já. Então, a geração de garantias para o seu cliente. E não só de garantias e de conveniência. Então, vamos recapitular rapidinho? Você transmitiu segurança através de capacidade, potencial e confiança em você mesmo, conhecimento e assumindo responsabilidades, tá? A gente está falando de colocar na prática o início da sua carreira em gestão de obras, tá? Sua carreira, do seu negócio, não importa. E aí, para a gente fechar, a gente vai falar do quê? Você vai gerar garantias e vai gerar conveniência para o seu cliente. Então, ele já sentiu aquela segurança. Ele já percebeu, olha, eu vou pagar mais barato, porque essa pessoa não tem experiência, então ela está se propondo a cobrar menos para mim.
eu já senti segurança, percebi que apesar de não ter experiência, ela tem potencial, ela tem conhecimento e ela está assumindo as responsabilidades em relação aos riscos que eu poderia correr. E agora eu vou ter garantias, que tem tudo a ver com a responsabilidade, e conveniência. Poxa, você percebe como você está preparando o terreno, e aí de uma maneira que assim, o seu cliente começa a ficar sem argumentos, sem ter motivo para falar não. E é esse o objetivo aqui. Eu estou começando, então eu tenho que pegar esse trabalho. Porque as oportunidades para quem está começando são muito menores. Tem poucas pessoas que querem assumir determinados riscos. Então, se a pessoa ela foi atrás de você e você criou esse contato, ela sabendo ou não que você tinha experiência, você vai deixar claro para ela que você não tem, mas você vai enfatizar, focar, ampliar todo o resto. E vai deixar a experiência como um item lá que, isso daqui eu não tenho, mas não quer dizer muito aqui. Tá? É importante ter experiência? É importante, mas espera aí, o que adianta ter experiência se a pessoa não tem conhecimento? O que adianta ter experiência se a pessoa não tem capacidade? O que adianta ter experiência se a pessoa não assume responsabilidades, não gera garantias nem conveniências para você? E aí você vai colocando o cliente na sinuca de bico. E aí você vai começando a fazer ele pensar melhor. Não, peraí, tem razão, né? Porque aí, beleza, eu pego uma pessoa que tem experiência, mas que não tem todo o resto, ou não tem uma parte do resto. Que vantagem eu estou levando? Será que é melhor para mim mesmo? Ou será que é melhor eu ficar com todo o resto e confiar nisso daqui mesmo que a pessoa não tenha experiência? E outra, intuitivamente, todo mundo já começou em algum lugar. Todo mundo já fez aquilo, o que faz pela primeira vez. O cara provavelmente trabalha, o seu cliente trabalha em outra área, ele já fez também. E provavelmente, para não dizer com certeza, a não ser que ele nunca tenha trabalhado, ele já viveu o que você está vivendo. Então, a maioria das pessoas vai ter uma tendência a, depois que ela estiver mais segura, depois que ela perceber que aquilo pode ser um bom negócio, ainda trazer no finalzinho um sentimento dentro dela que é assim, poxa, vou dar uma oportunidade para aquela pessoa. Por quê? Porque, alguém teve que dar uma oportunidade para mim quando eu comecei também. E eu estou percebendo que essa pessoa tem segurança, tem capacidade, tem conhecimento, assume responsabilidade, está me gerando garantia, está me gerando conveniência. Então, poxa, vamos dar uma oportunidade para essa pessoa. Então, ainda tem esse plus lá no final, que eu nem quero tocar muito nesse assunto, porque eu acho que não é algo prático, é algo palpável, tá? Mas tenha em mente que isso pode ainda acontecer, tá? Para fechar, garantias e conveniência. Feche gestão de obras com garantias de prazo em contrato e multa, tá? Então, o que quer dizer isso? Fernando, eu vou colocar no meu contrato que vai ter multa para mim? É isso que você vai fazer. Você vai colocar no seu contrato que vai ter multa para você se você não entregar no prazo. Mas, Fernando, eu não tenho experiência em obra. Como é que eu vou colocar no meu contrato que se der errado o prazo, eu vou tomar uma multa? Eu já não estou ganhando dinheiro, já não estou cobrando o que deveria, de repente não estou cobrando quase nada, só o custo. Como é que ainda vou colocar multa para mim? Vamos lá. Você não vai simplesmente colocar no seu contrato uma multa se você atrasar o prazo. Você tem que se resguardar de uma série de coisas para poder fazer isso. Só que é algo que, assim, eu já fiz trabalhos de obras que eu estava assim, para perder o cliente, eu percebi que ele estava indo embora por conta de preço. Eu sempre, do mercado que eu atuei, eu sempre fui o mais caro, sempre cobrei mais caro que todo mundo à minha volta. Mas por quê? Porque eu oferecia muito mais serviço, muito mais garantia, muito mais conveniência para o meu cliente, e aquilo custava. Então a pessoa que quer segurança, a pessoa que quer tudo isso para ela tem que pagar um pouco mais, certo? Entre outras coisas que eu oferecia que eram além do que o mercado estava acostumado, isso me dava diferencial, tá? Mas já peguei obra que assim, eu estava perdendo o cliente e falei assim, vamos fazer o seguinte, eu já percebi que o prazo é importante para você. Então, para você não sair daqui e arriscar, chegar lá fora, em qualquer lugar que você vai fechar esse contrato, e essa pessoa te enrolar e não te entregar no prazo e você tomar prejuízos financeiros por conta disso, eu vou te dar uma garantia de prazo. Então eu vou colocar no meu contrato que se eu não entregar no prazo que eu estou colocando aqui, você pode me multar em R$1.000 por dia. Só para você ter uma ideia do risco que eu estava correndo. Era um casal de advogados. Fica entre nós essa parte. Então, o que o meu cliente fez? Opa, peraí, o prazo é importante para mim. Eu quero mudar logo e tal. Vou fazer. Fechou comigo. Agora, você acha que eu coloquei esse prazo de louco?
Ah, não, vou colocar o prazo X. Primeiro que não era o prazo que o cliente queria. Era um prazo além. Por quê? Porque o que ele queria, normalmente o que o cliente quer não é possível ser feito. E não caia na besteira de dormir no barulho do cliente. Então, assim, ele está te contratando para você fazer o seu trabalho. O seu trabalho, quem tem conhecimento é você. Então, você não vai fazer as coisas do jeito que ele quer. Por quê? Porque ele não tem conhecimento, certo? É muito simples. Às vezes a gente cai no erro que, assim, eu tenho que agradar meu cliente, eu tenho que fazer tudo o que ele quer. Não. Você tem que entregar para ele o que ele te contratou para fazer. E muitas vezes ele vai atrapalhar o seu processo. Então, cuidado com isso, tá? Então, vai lá. Qual que é o prazo factível, o prazo que é possível fazer? É esse daqui. E não é só o que é possível fazer, é com uma série de itens que eu vou falar agora para vocês, que é para vocês terem a segurança de passar esse prazo para a pessoa, e pouquíssimas pessoas fazem isso. Pouquíssimas pessoas têm a energia, para não falar outra coisa, de ir lá e falar assim, eu vou garantir o meu prazo, eu boto multa no meu contrato, que se eu não garantir eu pago. Nesse caso aí eram R$1.000 por dia se eu atrasasse, tá? Então, não precisa ser assim, pode ser uma outra multa, mas assim, tem uma série de coisas, tá? Eu vou passar aqui para vocês isso. Então, o que é? Trabalhe com margem. Então, trabalhar com margem quer dizer o quê? Eu já passei protocolo de margem para vocês. Vai buscar essa informação nos vídeos. Eu já passei protocolo de quantos dias você tem que deixar. E não só, acho que não passei protocolo de vídeo. Essa informação está num artigo, alguma coisa assim, tá? Então dá uma olhada aí no Instagram, você vai ver. Ou vai lá no Instagram e dá uma olhada que você vai ver. Agora a questão é a seguinte: você tem que trabalhar com margem de prazo. Então se aquela atividade tem uma semana, bota um dia a mais. Se ela tem 15 dias, bota 3 dias a mais. Mas você sempre vai trabalhar com margem de prazo. Então quando você for fechar a proposta, o cliente vai falar assim, mas quando você me entrega, olha, fecha comigo, eu vou fazer um estudo, eu vou levantar todas as informações, eu vou te passar um cronograma e aí eu garanto a data deste cronograma. Mas qual vai ser a data final? Eu não sei ainda. Eu tenho que consultar todos os fornecedores. Como é que eu vou dar uma data final para você se eu nem sei quem é que vai construir, quem é que vai fazer as esquadrias, quem é que vai fazer a parte de acabamentos, quem é que vai pintar, quem é que vai fornecer um monte de coisas? Como é que eu vou te dar essa data? Agora, o que eu te garanto é o seguinte: a data que eu te der, eu vou cumprir, nós vamos fechar essa data em conjunto, eu vou te explicar por que a data é essa. De repente vai ser um pouco diferente do que você está imaginando, mas nós vamos chegar num ponto ideal, que seja possível de ser feito, com o acabamento, com a qualidade que você merece, porém que talvez seja um pouquinho diferente da data que você está imaginando. Mas isso é um detalhe, nós vamos alinhar tudo isso e a data que eu te passar, eu garanto em contrato. E a gente vai assinar um contrato dizendo que eu vou ter uma multa XVTO. A multa vai ser, sei lá, não vai ser R$1.000 por dia, vai ser tantos reais por dia, ou não, você vai me pagar não sei quantos R$1.000 se você atrasar, e aí seria um preço fixo. Agora, como é que você vai trabalhar isso na prática? Você vai trabalhar com os prazos, você vai consultar todos os fornecedores. Então, eu preciso consultar todo mundo. Então, pega todo mundo e consulta. Quanto tempo você leva a fazer sua parte? Quanto tempo você leva a fazer sua parte? Quanto tempo você leva a fazer sua parte? Junta tudo aquilo, coloca num cronograma, numa linha lógica do tempo. E aí você chega para o seu fornecedor e fala assim, na verdade você não chega no seu fornecedor e fala isso, tá? Você vai pegar o seu cronograma e vai colocar assim, bom, esse cara botou 10 dias, então eu vou botar 11 para ele no meu cronograma. Esse daqui botou 30, então eu vou botar 35. Esse daqui botou 5, eu vou botar 6. Esse daqui botou 2 dias, 2 dias eu vou deixar 2 dias, ou eu vou colocar 3 dias. Esse daqui é 25, eu vou botar 27. E aí você vai trabalhar tudo com margem de segurança. Então você fez o primeiro item que é trabalhar com a margem. Trabalhou os prazos dos seus fornecedores, depois trabalhou com margem, tá? E aí, no final, você vai transferir a responsabilidade que você está assumindo com o seu cliente no seu contrato para os seus fornecedores. Como isso? Vamos lá. Aí vem o calçar. Você vai se calçar numa série de itens, porque para o cliente ele só quer saber das coisas boas, certo? Então você vai gerar lá soluções para ele, certo? E aí você, que é o próximo item que a gente vai conversar, inclusive. Então, quando você chega para ele e fala assim, olha, eu vou te dar aqui uma garantia de prazo e tal, inclusive com multa em contrato, biriri, baranal. Ele não precisa saber o que vai acontecer por trás disso. Então, você vai pegar cada fornecedor que você está fechando, você vai fechar com a empreiteira, certo? Ô, empreiteira, é o seguinte, eu vou fechar contigo, só que eu preciso de um prazo certo, tá?
A empreiteira vai falar, tá bom, qual que é o prazo certo? O prazo certo é, dentro do que a gente planejou, é tal data. E eu preciso que você se comprometa. Como? No meu contrato com você, ou no seu contrato com o cliente, se você atrasar por culpa e exclusividade sua, o que é importante, isso vai estar no seu contrato também, eu já vou falar, você vai tomar uma multa. E aí você pega a sua multa e distribui nos fornecedores. Então, na verdade, quem vai pagar a multa não é você. Quem vai pagar a multa é quem está executando. Só que tem condições para isso. Não vamos nos iludir aqui e também não vamos ser hipócritas, certo? Não vamos transferir a responsabilidade que eu estou assumindo com o meu cliente, vou transferir para o meu fornecedor e o problema é dele. Não é bem assim que funciona. Tudo tem condições. Então, quando você for fazer com o seu cliente, você vai falar assim, tá bom, fiz o cronograma aqui, juntei todos os fornecedores, coloquei aí as margens você não conta, você vai falar assim, eu coloquei todas as margens para mim e tal. Tá aqui o cronograma, vou me comprometer com o dia 1º de janeiro com você e eu vou te entregar essa obra até dia 1º de janeiro, tá? Tá aqui o meu contrato e tal. Tá aqui a multa, A multa é R$1.000 por dia a partir do dia 1º, a partir do dia 2 de janeiro, se eu não entregar. Seguindo ou dentro das determinadas condições, como segue abaixo. E aí você vai colocar abaixo. Se o cliente não mudar o projeto, se o cliente fechar os fornecedores na data que está no cronograma, se não chover, se... Pega todas as condições, tudo que pode dar errado, você vai botar como condição. Então assim, você não está assumindo de louco uma responsabilidade. Você pegou seus fornecedores e puxou as datas todas deles. Trabalhou com margem em cima desses prazos que eles te passaram. Transferiu a responsabilidade para eles parcialmente. Olha, parcialmente você vai pagar também, se der errado, tá bom? E no seu contrato com eles e com o seu cliente, você coloca todas as condições. Então, quando você chegar lá na frente e falar assim, olha, eu vou meter uma multa no meu contrato para mim se eu não entregar para você, o cliente vai regalar o olho assim, vai falar assim, caraca, ninguém faz isso. Esse cara é louco. Se ele é tão louco assim de fazer isso e jogar essa responsabilidade nas costas dele, eu vou confiar nele. Eu quero ver se esse cara tem potencial mesmo para me entregar isso, já que ele está falando que assume uma multa, e quanto maior for a multa, quanto mais absurda for a multa, mais o cara vai botar fé em você. Só que aí ele não sabe que lá tem as condições, e ele vai ler o contrato, e ele vai perceber que tem as condições, só que aí você já está 10 passos na frente, você já está dentro. O cara, a cabeça dele já virou, ele já tá, não, essa é a pessoa certa. Não tem experiência, mas é a pessoa certa. E, assim, quando chegar na hora da assinatura do contrato, que você vai ler todas as cláusulas com ele, você vai ler essa parte, e ele vai ler, talvez ele pense assim, entendi agora porque que ele tá assumindo a responsabilidade desse jeito e tal. Mas é plausível, é algo que faz sentido. Ele não vai questionar você. Então quer dizer que você só está assumindo porque você está falando aqui que eu não posso mexer no projeto? É óbvio que você não pode mexer no projeto. Só vai mexer no projeto se alguma coisa acontecer. Previmos construir dessa maneira, mas chegou lá na obra, o terreno é outro, não sei o que lá, e a gente vai ter que mudar por questões técnicas. Agora, o cliente passou pelo processo de projeto justamente para tomar decisões. Se ele não tomou as decisões no processo de projeto, o processo de projeto foi feito errado. Chega na execução, não é hora de decidir nada. Execução, no máximo, você vai ali na hora de comprar um acabamento. Não tem mais esse, vai ter que comprar outro. Olha, o arquiteto que fez o projeto, foi você mesmo, colocou aqui que o piso vai ser esse, não tem mais no mercado, vamos ter que escolher outro. Ou, eu vi tal coisa aqui que eu quero desse jeito, eu quero esse acabamento, eu quero a cor, agora eu não quero mais desse jeito, eu quero daquele. Tudo bem, isso não interfere no prazo. Você vai pintar de azul, vai pintar de vermelho, basicamente interfere um pouco dependendo da cor, mas basicamente isso não vai fazer com que você atrase a obra, até porque você trabalhou com margens de segurança dentro do seu cronograma. Então, só que ele tem que ter a consciência de que assim, olha, o momento de decisão foi no projeto, agora é hora de executar. E aqui não é para você ficar mudando o projeto. Se mudar o projeto, automaticamente eu tenho que mudar meu prazo. Então, se a sua alteração mudar o meu prazo em 10 dias, automaticamente o meu prazo de entrega se estende 10 dias. Chuvas, olha, as chuvas eu não posso controlar, tá? Eu não sou santo, não sou milagreiro,
Eu não posso, se chover uma semana, eu perco uma semana de trabalho, dependendo de como é a sua obra, logicamente. Você coloca lá, olha, choveu 2 dias seguidos. Registra. Registra. Quando você não depender mais da chuva, fala assim, olha, preciso fazer uma reunião com você, porque choveu esse dia, nós não conseguimos fazer isso por conta da chuva, estou estendendo meu prazo proporcionalmente aos dias de chuva. É plausível ou não é? Faz sentido ou não faz? Ou o cara quer que você trabalhe debaixo de temporal? Então, tudo isso você vai colocar dentro do seu contrato e vai te dar uma série de garantias também de que você não vai se estrepar lá na frente. Então, você está gerando garantia para o cliente mais embasado, uma garantia sólida, algo que está ali, ó, foi construído. Não é assim, eu sou doidão, vou fazer o negócio com multa sem pensar, sem me preparar, certo? Então, gente, o que eu acabei de falar para vocês aqui? Eu acabei de falar as garantias que você pode gerar para o seu cliente uma vez que você está começando e não tem experiência para mostrar. Então, para compensar essa experiência que você não tem, você vai mostrar essa questão das garantias também, além de tudo que eu já falei. Agora vamos falar das conveniências, tá? Então, conveniência. O que é conveniência? Você vai passar para o seu cliente a parte boa do processo. Então, uma primeira conveniência é informe o seu cliente de uma forma didática, de uma forma constante. Por quê? Porque didático quer dizer o quê? Na língua que ele entende, quer dizer o mais resumido possível, tá? Isso vai entrar no próximo item também. E tem que ser frequente. Por quê? Porque quanto menos frequente for, mais ele vai se sentir carente de informação, mais ele vai encher seu saco. E ele vai ficar, mas como é que tá a obra? Mas como é que tá isso? Mas como é que tá aquilo? Você deixa claro para ele no início, olha, eu vou te passar um relatório semanal, eu vou te fazer uma ligação toda quarta-feira e nós vamos fazer uma visita na obra toda segunda-feira, certo? Se houver algo extraordinário, algo fora desse contexto que eu preciso falar contigo, eu te ligo. Senão você vai ter informação tal dia, tal dia e tal dia. De tal jeito, de tal jeito, de tal jeito. O cara vai se sentir seguro. Se ele não receber o relatório, ele vai falar, opa, tem alguma coisa errada. Se você não ligar para ele na quarta-feira, ele vai falar, opa, tem alguma coisa errada. Então você tem que fazer isso constantemente. Então faça de um jeito que você sabe que você vai dar conta de entregar, tá? Respeite o tempo do seu cliente. Então assim, quando você for falar com ele, quando for fazer uma visita, se não for aquele cliente que assim, hoje eu tô aqui, tirei o dia para isso, podemos ficar o dia inteiro. Ótimo. Você vai ficar o dia inteiro com ele. De repente você não pode ficar o dia inteiro. Mas você está respeitando o tempo dele. Agora, se é uma reunião, um relatório, alguma coisa que você vai fazer, que você precisa tomar decisões e tal, respeita o tempo dele, sabe? Não vai lá ficar divagando sobre as coisas. Vamos... Isso é a minha opinião, tá? Eu prefiro trabalhar assim. Tem gente que gosta, vamos tomar um café, vamos almoçar, vamos isso, vamos aquilo. Quando você vê, você perdeu o dia inteiro para resolver 2 assuntos, enquanto você tinha que estar lá na obra resolvendo um monte de coisas. Então, vai lá, escuta, legal, vamos tomar um café? Vamos. Ou vamos almoçar? Almoça. Agora vamos lá. Preciso falar contigo sobre isso e isso. É assim, assim, assado. As alternativas são essa e essa e essa. Vamos tomar uma decisão? E chega lá com a coisa mastigada. Com a coisa praticamente resolvida. É só ele pensar e tomar uma decisão. Então, assim, o cliente não quer saber de problema. O cliente quer saber de solução. Então, esse é o terceiro item que eu queria passar para vocês. Então, nunca chegue lá com um problema pura e simplesmente. Pelo amor de Deus. Olha, aconteceu isso daí na obra, hein? E aí? E aí ele vai olhar para você e falar, e aí? Você foi contratado para fazer isso. Então você vai apresentar o problema para o seu cliente com 3 soluções já prontas. Fernando, mas se eu não souber como fazer, liga para alguém, vai atrás daquela sua referência. Lembra que eu falei para você que você precisa ter uma referência? Liga para aquela pessoa, vai buscar, manda um e-mail, manda uma mensagem, faz alguma coisa, vai buscar informação com pessoas que podem ter aquele conhecimento que você não tem naquele momento, que podem ter uma solução parecida com aquela que você precisa por já terem vivido algo parecido com aquilo, certo? Então você vai atrás das soluções, pega o problema, vai atrás das soluções, se possível, se não for algo que o cliente tem que definir, já resolve, depois só conta a história. Olha, aconteceu isso daqui semana passada, eu nem te liguei porque eu já resolvi assim, assim, assado, que era a melhor maneira possível. Como não interferir em nada que você precisasse definir, já está feito, viu? Só queria te contar que está resolvido. Pronto. O cara fala, porra, bicho, eu nem fiquei sabendo disso daí. Que maravilha, eu contratei a pessoa certa. Entendeu? Então, conveniência, tá? Respeite o tempo do seu cliente, não apresente problemas e sim soluções para ele e informe ele de uma maneira didática e
constante, tá bom? Então, gente, com essa combinação toda que eu passei para vocês desde o início, você vai entrar com o pé direito no mercado de obras, se você nunca as realizou, ou vai poder dar um boost aí, vai dar uma energizada total na ampliação do seu portfólio, certo? E por hoje é isso. Eu sou Fernando Prieto e a minha missão aqui é fazer de você o melhor gestor do seu mercado. Se você gostou desse conteúdo, se fez sentido para você, mais uma vez eu te peço, coloque o seu like aqui embaixo, coloque o seu comentário, a sua dúvida, sua sugestão, para que a gente possa se comunicar e aí eu possa saber, porque é a única maneira que eu tenho para saber se você gostou, se está fazendo sentido para você, tá? Aqui na descrição do vídeo também tem todas as minhas outras redes sociais, diferentes da que você está assistindo esse vídeo. Então clique lá, me siga, entre nos meus canais. E uma dessas redes que eu quero destacar para vocês é o Telegram. O Telegram é como se fosse um WhatsApp, só que ele é muito mais poderoso e a gente tem um contato muito mais próximo. Então entra lá, se insere no meu canal do Telegram. Lá você vai receber conteúdos exclusivos que eu não transmito em outras redes sociais e com certeza eles vão ajudar você no seu dia a dia com projetos e com obras, certo? Então, gente, do mais, vamos em frente e para cima, sempre!